Olá, amigos do Análise Política, aqui Murilo de Aragão com Denise Rotemburgo, colunista do Correio Brasiliense, editora da coluna Brasília DF, que é uma leitura obrigatória para todos que acompanham a política. Aqui hoje invertendo os papéis, ela que sempre me entrevistou, hoje eu estou aqui no papel de entrevistador, querendo saber dela a sensibilidade, a sua sensibilidade em relação à governabilidade, os desafios do novo presidente no Congresso Nacional. Ela que é uma observadora da atividade política, conhece formadores de opinião, tomadores de decisão no Congresso, tem muito a dizer sobre isso. Denise, muito obrigado por você estar aqui comigo no programa. Eu que agradeço, Murilo. Olá para você que assiste o Análise Política, que acompanha aqui as posições do Murilo, sempre muito equilibradas e ele sempre muito atento ao cenário político. Mas se você perguntou como é que está agora, como fazer o futuro presidente, como é que ele vai agir. Bom, nós temos aí dois cenários. Primeiro é preciso ver se Bolsonaro ganha no primeiro turno, aí é um cenário para a governabilidade, porque o que acontece? Ele vai ter mais tempo para preparar uma largada de governo e para se preparar também, porque ser presidente não é a mesma coisa que ser candidato. Há uma distância muito grande entre ser candidato e ser presidente da República. Então, ele vai ter que buscar os partidos que ele, esse tempo todo, disse que não queria saber, porque não tem, é o que ele tem para hoje. Nós teremos aí uma renovação, ao que tudo indica, pequena do Congresso Nacional. Os maiores partidos vão continuar sendo esses que dão as cartas hoje. A perspectiva é que o PT, inclusive, faça uma grande bancada, assim como o PP, o MDB, porque são mais conhecidos e têm mais tempo de estrada, e os próprios partidos jogaram muito dinheiro na eleição dos seus deputados. Então, a perspectiva é de que eles voltem com força para o Congresso Nacional. E é esse pessoal que o presidente eleito vai ter que buscar. Se a campanha for ao segundo turno, ele vai ter que fazer, ele ou quem chegar lá, ou Haddad, ou quem tiver contra ele, ou mesmo um Ciro Gomes ou um Geraldo Alckmin, eles terão que caminhar para o centro, porque o que nós temos hoje são os dois extremos, um cenário em que os dois extremos podem fechar as urnas em segundo turno, né? Então, a gente vai ter que ver como eles vão ter que caminhar para o centro, os dois, não tem saída. E o centro significa esses partidos que o eleitor está rejeitando. Isso é um paradoxo, porque quem vai mandar no Congresso serão aqueles partidos que hoje não conseguem emplacar uma candidatura presidencial, não conseguem emplacar um discurso nacional. E como você disse, mas é o que se tem para hoje. Agora, a dificuldade apontada no caso do Bolsonaro seria a mesma, na sua opinião, com relação ao Haddad? Ele também teria que caminhar para o centro, buscar esse apoio para a governabilidade? Bolsonaro? O Haddad, no caso, o Haddad também precisa caminhar para o centro, porque o PT estava muito isolado. Inclusive, teve dificuldades de conseguir. A Manuela Dávila era candidata, que virou vice na chapa de Haddad, era candidata até outro dia. Se a gente pensar que essa campanha teve 1 mês e meio que a gente teve aí de campanha, sendo que de TV só 30 dias, e a TV também não fez muita diferença, né? Porque Geraldo Alckmin teve um tempão de televisão e, pelo que a gente vê, pelo menos, a gente tem que... Nós estamos falando no cenário de acordo com o que as pesquisas nos mostram, indicam hoje. A gente tem que ter todo esse cuidado, porque daqui a pouco, né, as urnas vão estar abertas, o resultado vai ser conhecido e a gente pode estar falando aqui as pesquisas todas erradas e tudo ser muito diferente do que a gente está dizendo. Exato. Mas, inicialmente, até onde a vista alcança, ele vai ter que caminhar para o centro também. Porque se a gente considerar, teve um Datafolha essa semana passada, que mostrou que 51% dos entrevistados consideram justa a prisão e a condenação de Lula. Portanto, Haddad, se chegar no segundo turno, vai ter que conversar com essa turma, com esse eleitorado. Vai ter que dizer, olha, eu não vou dar indulto, eu não vou soltar o Lula, vai ficar do jeito que está, ele vai resolver o problema dele com a justiça. Aliás, está todo mundo dizendo que foi um erro toda segunda-feira ter que ir lá beijar a mão do Lula, porque o que o Lula podia transferir, ele já transferiu. É verdade. Se Haddad quiser ter algum sucesso, ele vai ter que caminhar para o centro também. Perfeito. Agora, ambos terão uma agenda de reformas muito grande.
existe um paradoxo, que até na última gravação do CB Poder, que eu participei, eu dizia, de um lado, um Congresso que aprovou reformas importantes, que mostrou sensibilidade para as mudanças do ambiente econômico no país, aprovou uma reforma trabalhista, teto de gastos, a terceirização, reforma do setor petroleiro, uma parte da reforma do setor elétrico. Por outro lado, aprovou uma série de pautas bombas também. Quer dizer, então há essa ambiguidade aí com relação ao Congresso. Considerando que o ano que vem é um ano de desafios fiscais importantes, enormes, né? Como você vê o Congresso enfrentando esses desafios no ano que vem? Olha, Murilo, a gente vai ter que ver se o Congresso que vem aí, se for esse mesmo que está aí, sem muita alteração de nomes, a gente vai perceber que as dificuldades de aprovar reformas profundas vão continuar, embora todo mundo tenha certeza que o país precisa de reformas. Agora, qual vai ser? A gente não tem como o debate no primeiro turno da eleição ficou travado depois daquela facada no Bolsonaro. Toda vez que Paulo Guedes abria a boca, dizia, fica calado. General Mourão, o candidato a vice, deu algumas declarações, também falou de 13º, adicional de férias, e o Bolsonaro disse ele que, olha, calado, fica quieto, por que não te calas? Enfim, foi o que aconteceu, o que a gente viu no primeiro turno entre o líder das pesquisas, né? Nós não temos conhecimento real de tudo que Paulo Guedes vai propor a Bolsonaro e se Bolsonaro vai aceitar. Se é que ele vai se então, eleger. antes mesmo da questão do Congresso, você ainda coloca dúvidas a respeito de que encaminhamento será dado pelo futuro presidente? Isso tá fechado. O de Haddad, a gente sabe que ele não vai levar avante a reforma trabalhista, porque ele acha que, do jeito que está, ele acha que ainda precisa mudar, que foi muito além, ele também não concorda com o teto de gastos, então a gente vai ter que ter muito, mas ele diz que vai fazer a reforma da Previdência. Agora, até que ponto? Porque ele diz, tem que discutir, tem que debater, mas ninguém esclarece como vai fazer. O país passou esse primeiro turno discutindo Lula solto, Lula preso, Lula dá entrevista, Lula não dá entrevista, Bolsonaro sai do hospital hoje, Bolsonaro sai do hospital amanhã, e o debate em si, a gente não teve, não ocorreu. O que a gente teve foi os candidatos de centro que estavam fora desse debate de Lula prende, Lula solta, Lula fala, Lula não fala, e Bolsonaro sai que hora, sai que dia, quem mandou, quem não mandou, o cara é louco ou não é, ou estava a serviço de quem. O primeiro turno foi isso. Então, essa facada foi a pior coisa que poderia ter acontecido para o Brasil, porque nós não tivemos um debate de propostas e de esclarecimento do que cada candidato pretende fazer no primeiro turno. E os outros ficaram ali meio que pregando no deserto, porque a população parece que só via o Lula preso e o Bolsonaro esfaqueado. Então, o debate ficou travado. Ficou travado, Completamente travado. Denise, existe a intenção, o presidente Temer disse que gostaria de votar a reforma da Previdência ainda este ano na Câmara, o presidente Rodrigo Maia da Câmara também disse. Você vê alguma possibilidade de se votar, pelo menos na Câmara, a reforma da Previdência ainda este ano? Novamente, vamos depender do que vai querer o presidente eleito. Outro dia eu ouvi do Ives Gandra Martins que o presidencialismo é como se fosse um ditador a prazo de 4 anos. O presidente tem a caneta, é ele quem nomeia, é ele quem cuida. Portanto, ele quem dá as cartas. Nós vamos depender muito do que o presidente eleito vai querer fazer. E isso, se for Bolsonaro, não está claro o que ele deseja. É como se as pessoas estão entrando num rio escuro, não sabe o que tem embaixo, só sabe que não vai ter o PT. Então, e as pessoas estão entrando. Seria bom, um segundo turno seria até bom para que pudesse essas ideias ficarem mais claras. Mas a população é soberana, o povo é soberano. Se elegerem o presidente no primeiro turno, o que a gente espera é que ele
apresente logo as propostas. suas propostas e o que ele vai fazer. E que o Congresso seja soberano também para dizer se concorda ou não, porque é lá que a grande batalha vai ser travada. Ok. Bom, Denise, muito obrigado. Obrigado também ao Correio Brasiliense que nos hospedou aqui hoje. Tenho certeza que nossos internautas vão gostar das suas observações, que são bastante interessantes. E estamos aí. Não sabemos se acaba no primeiro turno, provavelmente não, ou se vai para o segundo turno. Agora, é um grande debate. Eu acho que a gente vai depender muito do índice de abstenção, que é uma coisa que as pessoas estão falando muito pouco. Né? Pelo menos os debates que eu tenho visto aí, as pessoas não têm falado tanto da abstenção. Se for muito alta, Bolsonaro está, sim, eleito no primeiro turno. Se não for, ainda tem uma chance aí de ter um segundo turno, não que, para ele, até para ele poder clarear as suas propostas, para que as pessoas, para ter uma escolha com mais convicção do que está vindo por aí. Olha, de repente nós vamos adiantar em primeira mão uma vitória no primeiro turno com essa sua observação. Vamos ver. O programa vai ao ar no domingo das eleições, então vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a você, Murilo, e até a próxima.